Olá, Mari, como vai? Tudo bem? Tudo, e você, Si? Tudo bem. Olá, pessoal, estamos aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês pedem bastante, que é o parto normal. E esse é um tema que a doutora gosta muito, porque ela é uma fã do parto normal. Gosto demais, eu acho que é o parto mais emocionante de se fazer, né? É muito gostoso. E acompanhar a mãe até esse momento também é um privilégio que eu tenho. Por quê? O parto normal, ele tem diversas transformações, eu acho que em se tratando da mãe, então ali a dor, lidar com aquele momento, né? Ela precisa estar preparada para isso, né? E no momento do parto ocorrem várias coisas, então a passagem do bebê pela vagina, que já dá primeiro contato com ele, com a microbiota vaginal, e é onde vai começar toda a flora desse bebê, né? E toda a produção hormonal, tanto da mãe quanto do bebê no parto normal é muito mais intensa e é muito mais saudável para essa relação. Então, assim, além da emoção toda que você ali como médica vive, você percebe nesses pais, né, nas pessoas que estão ali, você também sabe que esse parto é melhor, digamos assim, biologicamente falando, para a mãe e para o bebê. Sim. Né? E a gente tem até imprints genéticos ali, né? Que são mensagens genéticas passadas da mãe para o filho e que vão melhorar a saúde dele até a vida adulta. Como, por exemplo, Mari, o que é isso? Até a ausência de... Lembra que a gente sempre fala de epigenética e tal? Sim. Da gente não expressar alguns genes, Sim. né? Então, no parto normal, eu melhoro várias doenças que... Eu evito várias doenças que esse bebê pode ter na vida adulta. Diabetes, obesidade, tudo isso pode estar ligado ao parto normal e à gestação, obviamente, né? Se ela viveu uma gestação horrível, né? Mas quem vive uma gestação horrível normalmente não consegue, não chega a um parto normal, tem que resolver antes porque surge algum problema, né? Ou tem uma contraindicação, alguma coisa assim. Tá. Então, nas vezes que dá certo, ainda é um mecanismo epigenético de evitar doenças. Tá. Mari, quem que pode passar pelo parto normal? Que mulher? Teoricamente, todas as mulheres que tiverem uma gestação saudável, sem nenhum problema, né, mais grave, porque tem alguns problemas que às vezes a gente tem que antecipar o parto, ou tem que fazer cesárea por N motivos, né, e... Assim, a questão da bacia, que todo mundo fala, ai, mas o neném vai ser grande, não vai ser, a proporção vai passar, não vai passar, isso aí a gente só consegue dizer durante o trabalho de parto. A não ser que a mãe tenha uma malformação grave na estrutura pélvica e tudo mais, né, que a gente fala, ó, não vai passar porque não tem espaço mesmo. Ou uma deficiência física. Exato. Mas na grande, ou uma fratura de cóccix, né, porque o cóccix, na hora do parto, ele flete. Né, o cóccix ele é articulado, que é o último ossinho ali, que parece um rabicózinho, né, da coluna. E quando a gente fratura o cóccix, ele gruda, né? Então, não dá, ele não tem mais essa possibilidade de articular, e sem articulação do cóccix, o neném não nasce. Ô Mari, dá pra saber antes se teve essa fratura? Na verdade, a paciente vai falar, né? Cair por exemplo, cair de bumbum no chão, exato, cair sentada. E aí a gente pode radiografar pra ver. Pra ver. E eu posso examinar essa também no toque. Então, sabe por que eu tô perguntando? Porque eu me lembro que uma vez eu caí criança e fiquei com uma dor horrível por dias e nunca fizeram nada. Então eu tenho a impressão de que eu, por exemplo, sou uma pessoa que já quebrei o cóccix, eu tenho essa impressão. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse essa gravidez e fosse fazer um parto, seria interessante fazer essa radiografia. Sim, por isso mas que eu tô... antes de engravidar, né? Antes de engravidar. porque a grávida não pode passar pelo procedimento. Melhor que não passe, né? Nossa, interessante isso, eu não sabia não. É verdade. Tá. Então vamos falar um pouquinho, Mari, sobre a preparação para o parto normal, né? Eu acho que as mulheres elas têm muitas dúvidas em relação
aos exercícios que você sempre fala, a fisioterapia, a presença da doula. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mari, aqui da prática sua, né? Porque eu acho que cada médico tem sua prática e eu vejo que aqui é muito humanizado. Como é que é a preparação da sua paciente para o parto normal? Então a primeira é a conversa da gente, né, que ela tem que expressar essa vontade, a gente também não pode, né, sempre o parto é uma decisão da mãe, se ela chegar pra mim e falar eu não vou ter parto normal porque eu tenho pavor disso, é óbvio que eu vou tentar convencê-la a qualquer custo, mas às vezes não dá certo e a gente tem que respeitar isso também, né, é uma decisão dela e o parto é um evento que é totalmente da mãe. Então, primeiro essa conversa e eu tento já começar a fazer uma educação, né? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece, certo? Certo. Então a gente explicando para a paciente aos poucos como que acontece, o que acontece, como que a gente vai fazer, como não vai fazer, fica mais fácil. Paralelo a isso, eu tenho minha equipe, eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho a nutricionista, eu tenho a enfermeira, eu tenho a doula, que elas vão fazendo trabalhos paralelos aos meus. Aí a paciente que vai escolher o que ela quer. Fisioterapia, pra mim, é algo imprescindível. Então, a grande maioria das minhas pacientes fazem fisio durante toda a gestação. Porque é um autoconhecimento do corpo. É absurdo o que a fisio traz pra mulher. Né? Na hora, pra fazer a força, ela ensina como que faz a força, como relaxa o períneo pro nenê passar. Tem a questão da preparação do períneo pra gente não fazer episiotomia, né? E tudo mais. Aí a doula, a enfermeira, isso vai muito de paciente para paciente. Tem paciente que só quer doula, tem paciente que só quer enfermeira, tem paciente que quer as duas, né? Cada uma vai no seu papel. A doula, o papel dela é acompanhar essa paciente, tentar cuidar dela, né? Durante esse trabalho de parto, durante a gestação. E a enfermeira é um pouco mais técnica, ela já consegue avaliar se o trabalho de parto tá indo, não tá, ela me ajuda, né? Nisso. E tem a questão da parte pós, que ela vai ensinar a amamentar e tudo mais, né? Trocar o bebê, dar banho, ela pode continuar esse trabalho em casa, na casa da paciente, certo? Tá. Então é basicamente isso que eu faço. Então esse preparo durante a gestação é muito importante para que dê certo ali na hora, né? E para a paciente ter confiança na equipe. Tá, então assim, vocês não estão sozinhas, então há o medo, mas também há uma equipe toda preparada e profissional para ajudá-las a enfrentar esse momento do parto. Exatamente. Que pode ser muito legal, porque, né, e pensem que a humanidade toda passou por isso. Sim. Né? Exato. Tá. E a gente falar um pouquinho da dor na hora do parto, esse medo, né, e a recuperação da mulher depois do parto normal. Mari. A dor é uma coisa que varia muito, né? Eu tenho pacientes que às vezes chegam com quase dilatação total no hospital e tranquilas, assim, estão com dor, mas estão controladas. E tem mulher que no primeiro sinal de dor ela já tá descabelada se jogando no chão. Então, isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, que nunca vai ser igual, né? E isso a gente tem que trabalhar o controle, né? Então, o autocontrole no momento do parto é muito importante. A dor é necessária para que a mãe empurre o neném, é isso? Na verdade, a dor é necessária para o útero dilatar. O colo do útero ele só dilata com a contração. Então, sem contração eu não tenho dilatação. Né? Por isso que ele ocorre por tanto tempo. Se fosse só para empurrar o neném para nascer, ia ser só no final. Né? Mas tem mulheres que ficam durante todo o trabalho de parto com dor. Então a dor serve para dilatar e depois também para o neném nascer, obviamente, né? Que é numa contração que o neném nasce. Então é para isso. Então é necessário ter dor, né? É e necessário. O pós-parto, Mari, como é que é o pós-parto? Mas só complementando da dor, existe analgesia, né? Existem pacientes que optam por analgesia e que optam por não fazer analgesia. Isso também é uma escolha pessoal. O que é analgesia? É a anestesia do parto. É uma anestesia especial, porque ela não pode perder a prensa abdominal, né? Ela não pode perder, às vezes, o movimento da perna, ela consegue manter para conseguir andar, caminhar pelo quarto e tudo mais. Mas a dor, ela não sente mais a partir do momento que aplica-se a anestesia. Nossa, eu ia pedir isso imediatamente. Existe o tempo certo, tá? Às vezes no comecinho do trabalho de parto a gente não consegue fazer. Tá? Porque existe um momento certo. E aí ela consegue empurrar do mesmo jeito? Tem que conseguir, né? Por isso que o anestesista do obstetra, ele tem que ser especial. Gente, aí, né? Já ajuda, né?
A recuperação, quanto mais fisiológico for o parto, então quanto menos intervenção, quanto menos toque a gente fizer, a gente tem que fazer um toque por hora para ver se está acontecendo a evolução do parto, né? Mas quanto menos a gente manipular, quanto menos a gente mexer ali, né? Quanto mais natural for o parto, mais rápido a recuperação. A maioria das pacientes você chega no outro dia e a grande maioria a gente não faz epísio, tem muito pouca laceração. O que é epísio, Mari? É aquele cortinho que faz de lado, né? Que não faz mais, né? Graças a Deus. Mas que fazia-se de lado na vagina para ajudar o bebê a nascer. É bem controversa essa história, né? Porque algumas mulheres que fizeram no passado tiveram alguns problemas de saúde posteriores, né? Que problemas são esses? Na maioria das pacientes, elas têm dor. E é uma dor neurálgica, é uma dor de nervo, né? Uma dor intensa ali, porque quando faz esse corte, corta músculo, corta nervo, corta tudo, né? Então, e não existe diferença de complicações perineais, por exemplo, a bexiga caída e tudo mais que a gente tem, com a fazer ou não a epísio. Isso pode acontecer das duas formas. Tá, então a bexiga caída não tem relação com a epísio. Não tem relação nem com o parto normal. Tá. Na cesárea eu também posso ter uma alteração perineal. E mulher também que não teve filho também pode ter? Também, pelo aumento do peso, né, da pressão intraabdominal. Então uma mulher que nunca teve filho, mas que ela é obesa, ela pode ter também, por que não? Tá, é bom tirar esses mitos, né? Com certeza, todos mitos. Tá. Sempre mitos. Então, epísio hoje em dia a gente só faz se eu tiver um períneo desse tamanho e não passa a cabeça do neném. Tá. Né? Que aí não vai sair, ou se sair vai rasgar tudo. Então, é em último caso. Mas isso é em 2% dos partos que a gente faz. Entendi. Tá. E vamos falar um pouquinho sobre, começou a falar, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, Mari, sobre a microbiota vaginal e a saúde do bebê. Então, como a gente falou, a microbiota da vagina, ela vai fazer toda a colonização durante a gestação. Então, a microbiota da vagina, ela se replica no útero, no endométrio, na bolsa, na tuba, no ovário, na cavidade abdominal da mulher, né? Ela se replica em todo o corpo ali daquela paciente. Tá. Então, existe um contato inicial com com esse bebê, né, da microbiota que tá ali no endométrio, dentro do líquido. A gente sabe que nada disso é estéril hoje, que antigamente a gente achava que era estéril, o líquido amniótico, né? E hoje a gente sabe que não é, que tem colonização, né? Então ele já tem um primeiro contato ali. E aí no momento do parto, né, do parto normal, que ele vai passar pela vagina e vai entrar em contato direto, né? Rosto, boca e tudo mais com a microbiota vaginal, e vai ser a primeira colonização realmente que ele vai receber. E isso se reflete na imunidade da criança. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu vou ter um primeiro estímulo ali, né? A criança fica já em contato com a própria mãe, mas com o mundo externo. Exato, é isso aí. E a criança que não passa por ali já não tem isso. Tanto é que hoje eu acho que você vai falar sobre o seeding, né? Eu ia perguntar, era a minha próxima pergunta. O seeding é uma técnica que a gente usa hoje, mas que não tem comprovação científica de, na cesárea, coletar uma amostra de microbiota vaginal e passar pelo bebê, como se estivesse passando pela vagina. Mas a gente já sabe que não é igual, né? Então não tem estudos comprovando que 100% fica da mesma forma como se o bebê passasse ali mesmo, pelo parto normal. E nem todo lugar faz o seeding, né? Não, porque é muito controverso ainda, né? Então existem pacientes que pedem, mas eu, por exemplo, eu não faço porque eu acho que não tem comprovação científica nenhuma. Tá, quando tiver... Exato, aí a gente vai parar pra pensar nisso. Tá. Mari, e o banho após o nascimento? Você estava comentando comigo uma situação bem interessante, eu queria que você conversasse com a Segmari sobre isso, porque a gente até vê no filme, né? A primeira coisa, cata a criança, banho. Pega a criança, banho. Nasceu, já joga na bacia, né? E eu até te digo, meu sobrinho tá com 1 ano agora, nasceu no São Luís, aqui em São Paulo, e ele já tomou o banho nas primeiras horas, porque eu me lembro que ele desceu pro berçário e já deram um banho nele, que foi até o meu cunhado que foi, né, pro banho, o pai que foi pro banho. E você me falou que agora há uma tendência de não darem banho na criança nas primeiras horas, e eu achei isso muito interessante,
Queria que você comentasse, por favor. Que também fala a favor dessa questão do contato com a microbiota vaginal, né? O banho hoje é preconizado pelo menos para esperar 24 horas para dar o banho, o primeiro banho. Então, tem lugares que esperam 48, tem lugares que esperam 24, mas esperando as 24 horas primeiras já está ótimo. A gente já tem uma muito melhora dessa colonização e desse contato aí com a microbiota vaginal, que não pode ser retirado num primeiro momento já. Ele acabou de entrar em contato, você já vai lá, lava tudo e tira tudo. Não dá tempo, né? Não dá tempo de sensibilizar e de fazer essa questão de estímulo imunológico aí, que é o que a gente quer. Então limpa o neném e deixa ele ali quietinho. Exato, e deixa ele quieto com a mãe. No outro dia, a mãe vai estar melhor, ela pode participar desse banho, é muito mais legal, não é só o pai, né? E a gente consegue manter esses bichos por mais tempo ali para melhorar essa resposta imunológica do bebê. Mari, eu tenho mais uma pergunta e depois eu quero fazer um pequeno mitos e verdades com você. Eu vi uma história sobre a placenta, né? Que a placenta da mulher, ela é muito rica em nutrientes e tal, e algumas pessoas reservam essa placenta para algumas finalidades, né? Eu já vi até gente tomando, ingerindo a placenta e tal. A placenta, ela tem alguma função? Existe uma função religiosa, tem algumas religiões que elas estimulam o hábito de ingerir a placenta, né? Não é mesmo, é religiosa. Isso. E os animais, né? Eles comem, a grande maioria dos animais. O cachorro come, a vaca come, né? Então, acho que por isso veio uma questão mais antropológica, digamos assim. E tem algumas pacientes que usam. Tem paciente que faz cápsula, tem paciente que faz shampoo, coisa para cabelo. Tem um cabeleireiro famosésimo aqui em São Paulo, no Morumbi, que só faz produto com placenta. Ele compra placenta de hospital. Que só vão as pessoas tops do mundo, assim. Então, mas assim, é aquela velha história, não existe comprovação científica, cada um faz o que quer com a sua placenta, tá? Não existe ou uma nada, né? orientação, nada, ou descarta, né? Pode descartar também, qual o problema? Ok. Então, agora nós vamos fazer um pequeno mitos e verdades, só com 3. Tô controlada com esse mitos e verdades hoje. Então, vamos lá, hein? Primeiro, a posição do bebê pode impedir um parto normal? Pode, verdade, né? Se o bebê estiver sentado ou se ele tiver córmico, que é de travessado, né? Com a cabeça de um lado e o pezinho do outro, a gente não tem respaldo científico, né? E muito pelo contrário, a gente tem contraindicação por todas as sociedades de obstetrícia do Brasil para realizar esse parto por via vaginal. Tem alguma chance dele virar? Quanto tempo demora? Como é que você sabe que ele não vai virar? Então, eu já vi neném virar de pélvico para cefálico em 36 semanas. Então, a gente tem que acompanhar mesmo, né? Existe... ele não vira de um dia para o outro? Às vezes não. Às vezes não. Não, sim, quando ele vai virar, ele vira. Mas você pode esperar, pode ser até o final da gestação. Não tem como a gente saber. Tá. Entendi. E existem acupunturistas que fazem acupuntura para tentar virar o neném. Tem várias coisas que a gente pode optar para tentar melhorar isso aí. Interessante. Segundo mito ou verdade, a falta de dilatação pode impedir um parto normal? Depende, eu acho que não é nem mito nem verdade. Se realmente a dilatação parar, que a gente chama de distócia funcional, se o útero parar de funcionar mesmo, né, no meio do caminho, e a gente tomar as medidas, porque a gente tem medidas que podem ser tomadas para melhorar isso aí, né? Se a dilatação parar e tal, a gente pode tentar banho, analgesia, algumas posições, massagem, tem diversas coisas que a gente, aromaterapia, musicoterapia, até intervenção medicamentosa, a gente pode entrar com hormônio da dilatação, né, para melhorar isso aí. E se nada der certo, vai ter que ser cesárea, não tem jeito, né? O neném não tá saindo, não tá indo pra frente, tem que operar. Em quanto tempo? Quanto tempo dá pra fazer tentativa? Horas? Depende, se o bebê estiver bem, né? Tudo é uma coisa que... Obstetrícia é uma coisa que é muito delicada e muito sutil. Personalizada, São né? coisas extremamente pessoais, entendeu? É uma coisa que você tá ali, você tá vivendo ali, por isso que
Eu sou uma pessoa que, a partir do momento que a paciente entrou em trabalho de parto, eu estou no hospital, porque a qualquer momento tudo pode acontecer, né? E se eu não estiver ali... Não dá pra socorrer. Exato. Então, se acontecer alguma diminuição de velocidade, porque a gente tem uma velocidade padrão de dilatação, né? Tem que dilatar 1 centímetro por hora, mais ou menos, durante o trabalho de parto. Então, se a gente tiver uma alteração disso e tentar fazer de tudo e não conseguir, às vezes a gente tem que cesariana. Tá. E o último mito e verdade. Parto normal demora mais do que a cesárea. Se você fizer uma cesariana agendada, que você marca o horário, chega lá, opera e vai embora, é óbvio, né? Porque o parto normal tem todo o período de todas as fases. Tem a fase latente, tem a fase expulsiva, né? Tem a fase pós-parto e tudo mais. Então isso demora, geralmente de 12 a 14 horas, um trabalho de parto completo. Muito bem. Gostaram? Eu adorei. Falamos muito. Eu adorei. Teve várias coisas aqui eu não sabia e gostei muito. Espero que vocês também gostaram. E aguardamos as perguntas que geram novos vídeos. Manda aí pra gente tentar responder. É isso aí. Até Beijo, mais. galera. Tchau, tchau.